Paz do Senhor para todos. Quero neste momento fazer este vídeo para me expressar diante do nosso canal, para os irmãos e amigos que acompanham o nosso trabalho, dizer para os irmãos que eu estava, como alguns puderam acompanhar o nosso trabalho, e viram que eu estava em uma viagem missionária de quase 2 meses, por poucos dias, 5 dias, para completar 2 meses, e agora já estou na minha casa, no meu lugar, de volta, para continuar aqui a obra de Deus. Estou muito alegre porque Deus nos proporcionou esta oportunidade. Para mim é uma honra poder sair e levar a poderosa palavra de Deus. Estivemos na região Nordeste, uma região que estava muito calor, na verdade, muito quente, ensolarada, a temperatura um pouco alta, elevada, mas ali podemos sim fazer a obra do Senhor Jesus, levar a palavra de Deus, né? Sofri aí uma questão de paralisação no canal pelo fato de que o meu tripé deu um problema quando eu estava pregando lá em uma feira e fiquei impossibilitado de gravar, porém fiquei pregando nas feiras sem gravar, nos calçadões não poderia mais gravar porque, como os irmãos alguns sabem, eu ando só no trabalho de pregação, então fiquei impossibilitado de gravar, mas pregando nas igrejas quando tinha alguém que fazia algum vídeo da mensagem, então me repassava e aí eu transmitia para o canal e assim pude fazer mais uma boa parte do trabalho de Deus. Não fui impedido de servir ao meu Deus, louvo a Deus por isso, embora não gravando, mas a mensagem ela é direcionada aos pecadores de alguma forma. Agradeço a todos que acompanham o nosso trabalho e quero dizer que fui bem e voltei bem, 2 voos em 2 companhias aéreas diferentes, porém em ótimas condições, né? Para nós foi abençoado por Deus, né? E assim, graças a Deus, tudo aconteceu para louvor do nome de Jesus. Esta tarde eu quero dizer para os irmãos que cheguei ontem de viagem. Hoje estou fazendo este vídeo para me expressar e eu creio que amanhã já estou nas ruas, amanhã é domingo, pregando a poderosa palavra de Deus, para que os amigos, as pessoas em si possam ouvir a mensagem da palavra de Deus. Eu tenho um texto aqui a compartilhar com os amados, Lucas capítulo 9, que nos diz: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Agora aqui, este é o primeiro versículo, vamos para o versículo 6. Diz: E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Nós vemos aqui, meus queridos irmãos e amados ouvintes da palavra de Deus, que Jesus, ele convoca os 12 apóstolos e envia eles a pregar e a curar. Jesus, ele não pediu, por favor, que eles fossem, não, eles foram convocados. Uma convocação, ela é diferente, né? Nós também fomos convocados para pregar a palavra de Deus. Jesus, ele nos enviou, nos chamou e nos enviou para que fôssemos pregar esta palavra. Então Jesus, ele convoca os discípulos e envia eles, dá a eles virtude e poder. A virtude, meus queridos irmãos, é uma espécie, não é uma espécie, a virtude na verdade é um encorajamento de Deus, né? Para que aquele que o recebe, ele sinta uma disposição, ele se sente, como é que eu posso lhes dizer, ele se sente uma pessoa animada, encorajada, feliz por fazer aquilo. E essa pessoa, ele não consegue ficar parado. Assim é o caso
que aconteceu com os apóstolos, que aqui ele chama os discípulos, que apóstolo e discípulos é a mesma situação, porém, apóstolo é alguém que ele convocou, né, com a ordem, e o discípulo é aquele que já aprendeu com o seu Senhor. Então, quando ele chama de apóstolo ou chama de discípulo, ele está falando da mesma pessoa. Os 12 apóstolos foram 12 convocados e foram instruídos, ensinados por ele. Assim como nós também, como discípulos do Senhor, como diz a palavra do Senhor, vós sereis meus discípulos se fizerem o que eu vos mando. Então, nesta situação, aprendemos com ele e fazemos o que ele manda. Então, a Bíblia diz que ele deu virtudes. Então, eles agora estavam encorajados, querendo fazer, querendo sair, querendo pregar, porque eles estavam com uma virtude de Deus, né? E eles receberam também um poder, que é aquela situação quando nós vemos alguém enfermo, alguém doente, né? Alguém passando por algum constrangimento, então nós levamos a Deus em oração e repreendemos esta enfermidade, este mal, esta situação. Inclusive no meus panfleto de evangelismo, né? Eu deixo ali o meu WhatsApp justamente para esta situação. Se alguém tem uma necessidade, está ali em extremo, numa dificuldade e quer uma oração, ele pode solicitar e ser atendido com uma oração. É claro que eu não vou retornar a oração, mas eu vou orar pela causa, é claro, né? E assim também, algum conselho, alguma situação de apuro, de dificuldade que ele está atravessando, então, aí vai entrar a questão da oração, e o poder de Deus vai entrar em evidência quando se ora, né? Então, Deus impulsou eles com virtude, com encorajamento, desejo de ir, e eles foram e pregaram ali por todas as partes daquela região e curaram muitos enfermos. Os enfermos, vem aí o poder da oração, né? Então, meus queridos, fazer missão é isto. Eu quero fazer um vídeo curto e objetivo, mas para informar o que estava acontecendo, o que estava se passando, porque não estava enviando vídeos continuamente para o canal. Este foi o fato. Quero dizer para os irmãos que fazer missão é um dom de Deus, porém custa algumas dificuldades, né? A gente jamais vai pensar que você vai fazer missão e vai acontecer que as pessoas não vão bancar ninguém, meus irmãos. Na verdade, isso é uma realidade, né? A gente tem que ir por fé, fazer a obra de Deus. Eu tenho o meu trabalho, você também, eu creio que tem o seu trabalho, e neste trabalho a gente trabalhamos como qualquer ser humano, e é o nosso dever bancar nossas despesas, nossa estadia em qualquer lugar, na nossa casa, onde Deus nos envia, e você deve sair de casa preparado para ir e voltar, para que depois não sofra alguma decepção. Por quê? Porque se for depender das igrejas, irmão, da igreja, enfim, né? Estou falando aqui de toda situação que envolve uma igreja templo e igreja irmãos. Você não vai fazer missão, na verdade, porque na verdade não é fácil, tá? As igrejas, os templos enviam aqueles que eles acham que devem enviar e por aquele ali se cuida. Mas os que estão nas ruas pregando, sofrendo, levando a palavra de Deus verdadeiramente aos necessitados, os irmãos já sabem. Como Jesus falou aqui no capítulo 9 de Lucas, onde eu li só o primeiro versículo, ele diz: não leve nada, não leve bolso, não leve alforje, não leve nada, né? Vá por fé. Então você por fé deve ir, mas nos dias de hoje você deve ir preparado para não passar algum constrangimento no sentido financeiro e depois imaginar Deus não está cuidando, ou vir algum sistema pecaminoso, né? Ou algum entendimento ao contrário à palavra de Deus, tá?
mas é maravilhoso fazer a obra de Deus. Oreis por mim, porque eu agora tenho uma viagem, daqui a uns dias tenho que viajar a outros estados aqui da região sul, e eu quero concluir neste ano muitas viagens missionárias para a glória de Deus, sem deixar o acesso aqui no centro de São Paulo, bairros e regiões aqui, porque há uma necessidade muito grande de se levar a mensagem da palavra de Deus. Assim eu já agradeço a todos, né? Agradecendo as orações de cada um que tem orado por nós, os missionários que faz a missão de Deus, né? Missionário, nós sabemos que é aquele que faz a missão. Ele pode ser um pastor, ele pode ser um obreiro, uma obreira, mas se ele tomou a decisão de missionar a obra de Deus, né? Então cada um tem o seu chamado, e esse chamado de rua é muito importante na questão de missão, porque você vai diretamente ao pecador. Você vai diretamente ao coração. A palavra ela vai direcionada diretamente ao coração daqueles que estão precisando de ouvir uma mensagem de Deus, né? Um socorro de Deus ao seu coração. Portanto, que Deus possa abençoar a cada um, meus queridos. Fico feliz, pois está aumentando nossos seguidores. Digo para os irmãos que dá muito trabalho, na verdade, fazer um trabalho de rua. Corremos certamente alguns pequenos riscos, né? Não digo grande, porque na verdade para Deus não há nada que Ele não possa atender ou resolver. E assim eu fico feliz quando vejo os irmãos se inscrevendo no canal, compartilhando, comentando, deixando de alguma forma um joinha, porque nos apoia e nos anima cada vez mais a fazer a obra de Deus. Não é por canal, é por necessidade, né, de se pregar a mensagem da salvação. Mas é claro, quando a gente se sente acompanhado, a gente se sente mais contente, mais feliz por fazer um trabalho para Deus, né, na verdade, em primeiro passo, e segundo, saber que há algum apoio de alguma forma. Amém? Deus abençoe a todos. Quero deixar aqui um abraço para cada um e continuamos adiante na obra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a cada um em nome de Cristo Jesus.